Olá, no programa de hoje vamos conversar sobre o câncer de próstata. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 45 minutos um homem morre de câncer de próstata no mundo. Vamos falar também sobre prevenção da violência em Alagoas. Vamos saber quais são as ferramentas estratégicas existentes agora no Pauta Especial, que já está no ar. O câncer de próstata é o câncer mais frequente no sexo masculino, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Estatísticas apontam que cada 6 homens, um é portador da doença. No intuito de conscientizar a população masculina sobre a doença, foi criada a campanha Novembro Azul. E a biomédica Yanara Marques está aqui comigo e fala mais sobre o assunto. Estranhamente, a gente não está tendo uma campanha mais veemente do Novembro Azul, como foi o Outubro Rosa. Tem um propósito isso, não? Sim, a gente ainda está no começo de novembro, né? Mas a campanha está bem atuante e é divulgar realmente o diagnóstico, né? Isso porque é uma doença que ela já avança, quando você tem os sintomas, ela já está bem avançada. Então, o certo da campanha é justamente os homens procurarem seus médicos para começar a fazer esse diagnóstico o mais cedo possível. Não é uma doença que, de maneira fantástica, ela atinge esse número que já foi exposto, que ela é uma doença conhecida, né? Mas que o tabu termina atrapalhando todo o processo. Né? É isso aí. Ela é bastante falada, né? Bastante comentada, mas existe esse tabu todo, como você está falando. Mas hoje a gente vem com a inovação que o Brasil já está com esses novos exames, né? Que já estão incluídos. Inclusive, Marcel, nós já estamos fazendo esses exames, que ele só veio agregar mais ao PSA, que a gente chama hoje do PHI, que é o Índice de Saúde da Próstata. Então, ele é composto do PSA livre total, que já é de conhecimento, mas que foi mais agregado a eles o P2-PSA. Vamos falar desses outros exames. Certo. PHI? É o PHI, que é o Índice de Saúde da Próstata, que ele reúne os 3 exames que são os exames de sangue, que eles são tão importantes como o toque retal. Então, na verdade, é um conjunto, certo? Então, o PHI ele é composto do P2-PSA, o PSA livre total, que já é mais conhecido, e junto também com o toque retal. Quando o homem vai no médico, ele já indica esse conjunto de exames? Sim, ele já indica diante da idade. Então, se a gente tem um homem com 50 anos, então daí em diante o médico já pode sim indicar. Mas se ele tem um fator genético aí, hereditário bem atuante, então o indicativo seria de 45 anos em diante. Uhum. Bom, então ele faz o exame de sangue? Sim, o exame de sangue, que é uma coleta extremamente simples, não precisa um jejum que eu falo alimentar, certo? Ele vai no laboratório e colhe normalmente, e em seguida, com a solicitação do médico, o toque retal. Bom, nesse exame de sangue, ele faz o PHI, que é o conjunto dos 3. Exatamente, P2, PSA livre e o total. Qual é a diferença dos 3? Olha, não existe uma diferença, porque na verdade, assim, cada um é dosado aquela molécula relacionada à proteína que a próstata libera. Né? Então, ela é uma glândula, se ela é estimulada por qualquer fator, ela vai aumentar essas suas proteínas na corrente sanguínea. Então, esses exames, ele vai detectar essas proteínas. Mas, inevitavelmente, a partir de uma certa idade e do histórico do paciente, ele não está livre do toque retal, porque é o exame, vamos dizer assim, mais preciso. Exatamente, mais preciso, mas que não deixa de ficar em conjunto com os exames laboratoriais, que são esses 3. Então, na verdade, hoje em dia, o que se preconiza é o conjunto deles, e não só um isoladamente. Não é por etapa, não é por conjunto. etapa, é um conjunto. Uhum. Dependendo da idade, é provável, e sem histórico nenhum, que o paciente até se livre do toque retal até uma determinada idade. Sim. Depois do histórico, com idade, junta tudo. Junta tudo e aí vai.
Então, isso só veio minimizar, né, as biópsias que a gente tinha em 30%, que é um procedimento invasivo, né, dolorido. Então, assim, e esses exames todos, ele diminuiu isso aí e também ajudou a detectar o mais cedo possível esse câncer. O que é próstata aumentada ou câncer de próstata? Qual é a diferença das duas situações? Olha, a próstata aumentada, a gente tem ela, em certos casos, como benigna, que a gente chama de hiperplasia prostática. Isso acontece quando o homem chega numa certa idade, né, e a próstata diminui suas funções, então o organismo, como uma defesa, aumenta essa próstata para que essas funções voltem a funcionar normalmente. Então a maioria dos homens tem a partir de uma certa idade? Sim, uma certa idade. Já no CA, ela aumenta devido a vários estímulos que ela recebe, que até a própria célula cancerígena faz esse aumento. E o que é o câncer na próstata? Olha, o câncer na próstata são células malignas, certo? Que elas, num conjunto, formando esse tumor maligno. Então, os exames só vêm realmente a detectar se os exames saem numa faixa de normalidade e essa próstata está aumentada, então ela é uma hiperplasia benigna. Uhum. Se não, tem ela diferença é no tecido? maligna. Sim, tem diferença no tecido e essa diferença quem vai dizer seria a biópsia. Uhum. Então, os exames vindo aumentado, então se realiza a biópsia. Ele vindo no valor de referência normal, então a biópsia não é realizada. Então, se o paciente for diagnosticado com hiperplasia prostática, não precisa ficar preocupado, né? Isso é normal. Exatamente. Só se preocupa juntando todos os fatores e fechando um diagnóstico junto com a biópsia. A biópsia é uma parte do tecido que é retirada? Ela é feita, né, retirada vários fragmentos da próstata e feita a análise. Uhum. Há uma diferença muito grande entre uma próstata normal, sim, com certeza. Com hiperplasia e outra com câncer. Com câncer. Microscopicamente aparece no tecido, grande. Isso é visível? É visível no tecido, porque quando você vai fazer uma biópsia, que você vai analisar esse tecido microscopicamente, você vê todas as células extremamente alteradas, né, com atipias celulares, como a gente fala. Então, ela não é uma célula normal, ela é bem diferenciada. E como qualquer câncer, né? Sim. E pela localização dele, ele é bastante silencioso, né? Bastante silencioso. Tanto é que quando você vem ter uma sintomatologia dele, ele já está em estado bem avançado. Então, assim, a partir dos 50 anos, o que é orientado é que realmente todo ano, anualmente, os homens façam os seus exames preventivos. Bom, se ele não sente nada, ele vai lá no médico, como é que o médico sabe que ele tem hiperplasia ou que a hiperplasia é um câncer ou um indicativo de câncer? Sim, então, ele vai conversar com o seu médico, em algum momento ele vai falar alguma coisa que o médico tem uma suspeita e daí encaminha ele para fazer os exames. No desenrolar da consulta, automaticamente o médico sente que há necessidade daquilo ali e é solicitado. O biomédico vai pegar ali todo o exame, ele vai dar uma olhadinha lá no microscópio, Vamos analisar e liberar o resultado. Esse está com câncer, esse não está. Sim, exatamente, isso aí. Ih, rapaz, pelo conjunto aqui de informação, a cada 6... Exatamente, a estatística é bastante alta, né? A estimativa, o INCA, né, ele lançou agora, de 68 mil novos casos, entre 2018 e 2019. Isso significa que 1 em cada 9 anos... 1 em cada 9 homens, no decorrer da sua vida, vai ter um câncer de próstata. Mas é o conjunto, né? Depende do... Você não sente nada, vai no médico, há um indicativo, faz o exame, e aí eu vou sentir o quê? Por exemplo, o que vai mudar na minha vida? Sim, se o seu exame veio alterado, o que vai mudar na sua vida é justamente porque você teve um diagnóstico precoce e, com certeza, um tratamento muito mais eficaz. Se você demora a ver isso, e a tendência é que realmente esse câncer, se cada vez mais seja mais agressivo e o seu tratamento seja realmente bem mais demorado. Tem tratamento? Sim, temos os tratamentos. A gente vai com radioterapia, quimioterapia, né, medicações e também a retirada total da próstata. Chega também a esse ponto de ser retirada
a próstata totalmente. Pelo histórico da doença e pelo que a gente está conversando, não tem uma maneira de prevenir, né? Não tem uma maneira de prevenir. Embora que a gente tenha algumas situações que ajudam o aparecimento desse câncer. Seria uma delas obesidade, né? Tabagismo e etilismo, certo? Então, assim, isso aí ajuda bastante, né, o aparecimento desse câncer. Ou seja, uma vida saudável. Sim. Né? Uma vida saudável. Prioridade é uma vida saudável. Exatamente. Fazer caminhadas, uma boa alimentação. Exatamente. Evitar o tabagismo e evitar o consumo de álcool. Aliás, esse conjunto aí serve para tudo, né? Para todos. Para toda a nossa vida, né? Isso aí. O homem com, por exemplo, com a vida pregressa dos seus antepassados, com um diagnóstico desse, esse precisa ter mais cuidado. Sim, né? esse precisa ter mais cuidado, que a gente fala que é um fator genético, né, hereditário. Então, ele realmente tem que ser avaliado acima dos 45 anos. De 45 anos em diante, ele realmente tem que fazer anualmente. Quando não existe esse fator, acima de 50 anos. Uma curiosidade, porque às vezes o médico diz que não é bom andar de bicicleta nem de cavalo. Sim. Isso aí são questionamentos que a gente utiliza na hora da coleta para os PSAs. Então, porque no dia que vai fazer a coleta, você não pode fazer. Não pode, porque a próstata ela é uma glândula, então todos esses fatores mecânicos estimulam a ela. Então, assim, antes de fazer a sua coleta de sangue para dosar os PSAs, então a gente precisa que seja evitado esse tipo de estímulo. Então, nos estímulos é uma caminhada muito longa, andar de moto, de cavalo, um exercício numa academia, né, abstinência sexual de 48 horas. Porque então, tudo isso pode influenciar no exame. Exatamente. Toque retal também, que estimula a próstata, então a gente precisa também ter um tempo aí para realizar o exame de sangue. Não precisa ter medo, não é? É um exame indolor. Indolor. Fácil, né, extremamente rápido, você chega no laboratório, é atendido, a coleta é uma coisa muito simples, não tem por que não deixar de fazer. Conversamos com a biomédica Yanara Marques, muito obrigado pela entrevista. É um prazer. No próximo bloco a gente conversa sobre a segurança pública em Alagoas. Até já.